Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje nós vamos conversar com um dos diretores da FESPESP, o advogado, funcionário aposentado do Tribunal de Justiça, Júlio Bonafonte. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E o nosso convidado de hoje já é conhecido dos nossos telespectadores, Júlio Bonafonte. O Júlio Bonafonte é diretor da nossa federação, da FESPESP, e é um batalhador, especialmente nas questões dos precatórios alimentares. Vamos falar hoje de precatórios alimentares, vamos falar da PLP 257, que foi votado esta semana passada, na Câmara dos Deputados, e umas outras coisas mais a respeito do servidor público e do serviço público. Júlio, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Góes, boa noite aos telespectadores do programa Cidadania e Serviço Público. Para nós é uma honra estar aqui novamente, mesmo que continuamos naquela novela, naquela saga do precatório, parece uma coisa interminável, chegar no fim do mundo e não se paga precatório. Acabamos de falar aqui sobre jabuticaba. Jabuticaba é coisa genuína nossa, né? E precatório só no Brasil existe, porque nos outros lugares deveu, perdeu, pagou. Aqui consegue-se fazer o passe de mágica de aplicar o calote há 30, 40 anos. Então, mas nós não desistimos, nós continuamos lutando, as entidades, a FESPESP, a CETES, todas as entidades do servidor público, ela luta porque nós não podemos se omitir, nós temos que brigar para receber o legítimo direito. Júlio, nós temos conversado muito aqui sobre o precatório alimentar, que é o caso específico. Vamos explicar de novo para que o nosso telespectador entenda o que é um precatório alimentar. Para refrescar a sua memória, o servidor público ele tem um salário, aposentadoria e pensão sonegada, não é pago, não se cumpre a Constituição. Então ele é obrigado a bater na porta da Justiça, ele entra com uma ação judicial, que é uma ação para poder recuperar esses salários, aposentadorias e pensões que não foram pagas. Aí ele ganha, transita em julgado, transitar em julgado é definitivo a decisão. Isso vamos relembrar, dar um pequeno exemplo, gatilho salarial, 1987, já passou quase 29, 30 anos, e você entrou com o gatilho salarial, que foi sonegado, ganhou e vira precatório. Virou precatório, que é uma dívida que o Estado tem que pagar, ele coloca no orçamento, está na Constituição Federal, artigo 100, só que ele começa a fazer o calote. Há 33 anos que não paga o precatório. Bem, fala, mas ele não paga. Quando a gente não paga, não acontece nada com ele, é problema de punição, falta de punibilidade. Então, precatório, na verdade, é salário do... Porque não é um benefício a mais. Não. É salário do servidor que foi pago erradamente. E foi sonegado, deixou de ser pago. Ou foi sonegado, ou não foi pago. E tem que entrar na justiça para receber o seu direito. Isso. Entra na justiça, se ganha a ação, vira precatório alimentar, ou seja, o Estado fica obrigado a pagar aquela quantia. Estados e municípios. E não está pagando há quanto tempo, Júlio? Veja bem, só para você ter uma ideia, Estado de São Paulo, que é o mais, não paga precatório desde 1999. Agora está entrando no ano 2000. Número de ordem cronológica, porque quando apresenta a dívida, tem um númerozinho de ordem cronológica, para um não passar na frente do outro. E aí, não está pagando desde o ano 2000. Você imagina, são 16 anos de calote. E o que é pior, nós estamos falando de uma dívida de 25 bilhões de reais. A prefeitura também, da mesma forma, desde 2001 não paga. E tudo isso foi parar no Supremo Tribunal Federal.
correto? Para dizer, olha, tem que punir, não paga, o senhor tem que cumprir a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, o ministro está lá, ele é o guardião da Constituição. Ele tem que fazer cumprir a Constituição, senão tem que punir. E isto foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, após vários julgamentos, o primeiro julgamento, que foi de intervenção federal, que nós pedimos, ele realmente lavou as mãos e foi conivente, é culpado também. Foi conivente porque não puniu o caloteiro. Tinha que punir e não puniu. Mas isso veio outra emenda constitucional, alteraram, porque essas emendas, elas vêm para jogar 15, 20, 30 anos para frente. Então, Júlio, quando você fala não puniu, significa que o governador, se quiser pagar, paga. Se não quiser pagar, vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. E não acontece nada. Pois é, esse é o grande problema. Não acontece nada. E não tem acontecido nada nos últimos 33 anos. Veja bem, pensa na Constituição Federal de 1988, você já tem quase 28 anos passados. E lá ele tinha que pagar sequestro de renda, a figura correta. Não pagou, você vai na boca do cofre e sequestra a renda para poder honrar essa dívida do precatório. Mas o Supremo lavou as mãos. Até um recente julgamento de uma emenda constitucional 62, que ele falou, vamos acabar com esse ciclo de calote judicial. Vamos terminar, eu falo para os estados e municípios, eu vou dar uma sobrevida. O que é sobrevida? Eu vou te dar um curto espaço de tempo para você pagar uma colher de chá para você, correto? E falou, sobrevida é de 5 anos. E nesse falou, e não faça nenhuma outra emenda legislativa para que modifique isso que eu decidi. 5 anos é 5 anos, 2016 a 2020. Essa PEC, né, que determinou mais 10 anos, não era antes? Pois é. Foi no Senado. Então, Quem era o relator? Quem apresentou essa PEC? José Serra, que foi um ex-governador de São Paulo, caloteiro, que não pagou o precatório. Então ele, como senador, apresentou. E aí é triste. Por quê? Porque, veja bem, se o Supremo falou, não admito mais emenda nenhuma legislativa, está decidido, você tem 5 anos para pagar, para não dizer que não tinha que ter emenda nenhuma, apareceram 2 emendas. Uma feita aqui pelos governadores e prefeitos e outra pelo senador José Serra. Esses 5 anos a mais para pagar, ele vai até quando? Até 2020, de 2016 a 2020. Quer dizer, quem tem hoje 80 anos vai estar com 80 e quase 85. 85, mas veja bem, mas ele está lá com o precatório há 20 anos atrás. Sim. Se continuar vivo além disso. E nessa análise que você está fazendo de tempo de vida, já faleceram mais de 100 mil sem receber. Agora, essa do Serra dá mais quantos anos? Pois é, a do Serra. É incrível a do Serra, porque o Serra, ele se acha um gênio. Ele e o secretário da fazenda dele antigo, tal de Mauro Ricardo, que agora está na prefeitura de Curitiba, fizeram uma emenda que fala o seguinte, olha, aquilo que os 5 anos que o Supremo falou, a sobrevida, é 10. É 10 anos na emenda dele. E ele pega, e a proposta é que os estados e municípios... Quer dizer, o cara que ia ter 85 já vai ter 95. 95 pela emenda dele. Mas não é só isso. Se fosse só isso a maldade dele, ele diminuiu o quanto que era para pagar. Se era para pagar 1,5%, o Estado e o município é obrigado a reservar 1,5% da receita líquida. Esse 1,5% ele dividiu, passou a ser meio. Ao fazer isso, ele faz com que o tempo de 10 anos se transforme em 30 anos. 30 anos. Bom, mas então, aí a certeza de que aquele coitado de 80, nem o de 70. Não vai. Nem ninguém vai receber. Mas isso, graças a Deus, felizmente, nós vamos combater. Aliás, estamos combatendo, mostrando para você que nós levamos a todos os 513 deputados e aos 81 senadores, dizendo tudo isso que eu estou dizendo a vocês está aqui. Mostrar para eles, denunciar esse absurdo dessa emenda constitucional. O Supremo mandou pagar até 2020, isso. Mas ainda assim tem 2 PECs tentando modificar isso. Isso, que na verdade não poderiam existir, o Supremo alertou, não quero mais PEC nenhuma, cumpra a minha decisão. Júlio, essa primeira PEC, ela que não a do Serra,
A anterior. Ela já foi aprovada na Câmara? Então, foi aprovada na Câmara em 2 turnos e foi aprovada no Senado em 2 turnos. Essa PEC, ela cumpre... Mas por que ela voltou para a Câmara? Voltou para a Câmara porque tinha um dispositivo que mandava pagar 40%, utilizar 40% do valor do depósito judicial para pagar a precatória e reduziu para 20%. Essa alteração teve que voltar para a Câmara para poder decidir essa redução do percentual. Explicando, essa aqui que nós queremos, que também levamos lá para explicar para os deputados e senadores, cumpre a decisão do Supremo, porque o prazo dela é 5 anos. Cumpre os 5 anos da decisão do Supremo. Aí os governadores falam, mas por que os governadores e prefeitos que são caloteiros também querem essa PEC? Querem porque ela tem a possibilidade de utilizar recursos do depósito judicial, que é uma conta parada, que é da justiça, está depositada, e eles pagam um precatório com esse dinheiro, ou seja, não tira dinheiro do bolso para pagar, então se utilizam do dinheiro do recurso, que aliás... O próprio tribunal, ele é contra a utilização. Mas nós não, nós defendemos. Por quê? Porque entre o Banco do Brasil, que esse dinheiro está parado no Banco do Brasil, é uma conta de 130 bilhões. E o Banco do Brasil empresta até para quem tem precatório para receber. O Banco do Brasil chegou a faturar 9,5 bi em cima desse dinheiro. Ora, se é para o banco faturar em cima e o Tribunal de Justiça também num contrato com o banco ganhar dinheiro em cima, nós preferimos que pague precatório alimentar. Agora, esse dinheiro que você está dizendo que está no banco, que o banco utiliza, quem deposita esse dinheiro lá e por quê? Rosy, quando alguém, uma empresa ou alguém particular vai ter uma causa no judiciário, ele é obrigado a fazer um depósito. Esse depósito ele fica no banco por anos e anos a terminar o processo. E você imagine muitos e muitos anos, muita gente depositando, é um volume muito grande de dinheiro que fica. E que o banco pode se utilizar e ganhar dinheiro em cima desse dinheiro. O que você colocou é a raposa para tomar conta do galinheiro. O dinheiro que você colocou no banco, ele não vai deixar parado. Ele pega e aplica e empresta. Ora, mas quando ele devolve, se ele tiver que devolver depois de 10, 15 anos, ele devolve na base da caderneta de poupança. Aplicou a 70, 80, devolve porcariazinha da TR, da caderneta de poupança. Então ele ganha uma verdadeira fortuna o banco. E o tribunal tem um contrato com o banco que também ganha um spread bancário em cima desse recurso. O tribunal também ganha um percentual em cima desse dinheiro. Isso. Que acaba utilizando esse dinheiro. Mas, e o governo do estado, o executivo, também utiliza desse dinheiro? Não, agora vai. De acordo com a emenda aprovada, de acordo com a decisão do Supremo, ele pode utilizar, até no caso, até 20%, 40% desse valor para poder pagar os precatórios alimentares. Só pode usar para pagar precatório alimentar? Esse é o grande problema. Só pode usar para pagar precatório alimentar. Só que governadores e prefeitos, já principalmente da região norte, já estão, isso para usar para pagar a previdência, funcionalismo, tem um desvio nesse sentido. Esse é o grande problema que nós também estamos fiscalizando e combatendo, porque é só para pagar precatório. Bom, que saída nós temos agora? Como é que aqueles que precisam receber o precatório, que tem até uma idade mais avançada, o que está acontecendo? Como é que ele vai se brigar por isso? Bem, veja bem, decisão do Supremo, 5 anos, nós queremos isso. Você tem que receber até o ano 2020, você tem que receber seu precatório devidamente atualizado. Aí vai entrar um outro aspecto, que o governo, sabendo disso, que ele não pode fugir desses 5 anos, e o Supremo tem que respeitar a sua própria decisão, caso contrário, aí ele vira Supremo de frango, porque ele tem que fazer respeitar a sua decisão, que se não cumprir sua decisão, aí acabou segurança jurídica. Então, como eles sabem que tem que cumprir esses 5 anos, eles estão querendo, na atualização do cálculo, eles querem pagar com TR. TR é da cadeira de poupança, ela já foi extinta há 20 anos, e eles estão ressuscitando a TR. O que quer dizer isso em termos de atualização? Você que tem que receber até o ano de 2020 todo o seu precatório, a hora que pagar, tem que pagar com IPCA. A diferença entre IPCA e TR é 40%. Então eles querem passar a mão em 40%. Se voltar, hoje está pagando pelo IPCA.
Os precatórios, de acordo com a decisão do Supremo, têm que pagar IPCA. Só que tem um outro caso, que é uma outra decisão, que está se discutindo se tem que pagar, se continua a pagar IPCA ou se volta a pagar ITR. E esse julgamento... Que diminui em 40%. Que diminui em 40%. E ressuscita aquilo que já foi morto em... E veja bem, a TR só prevaleceu desde quando? Desde o plano Collor. Ela morreu, ela está extinta. Ela não serve para medir a inflação, a TR. E o Supremo já declarou ela inconstitucional também. Então não pode ressuscitar a TR e pegar 40% do seu valor, do seu crédito. Isso é um direito de propriedade, ofende também a Constituição Federal. Então nós estamos acompanhando, e até para fazer, fica difícil falar, porque a pergunta que você tem direito a fazer é, bom, tá bom, você falou tudo isso, Júlio, o Góes, nós já lutamos, levamos tudo. Quando é que eu vou receber o meu precatório? Será que eu vou receber em vida? Será que eu vou morrer? Porque a gente começa a falar 20 anos, 85, 30 anos, a gente começa a falar num tempo que é absurdo. Quer dizer, você tem que você já devia ter recebido há muito tempo. E agora você fala, bom, com toda essa confusão, PEC 1, PEC 2, decisão no Supremo, IPCA, TR, esse imbróglio todo que é um economês e um juridiquês que você não precisa entender. Você só pode ficar com a seguinte certeza: você tem que receber seu precatório até o ano de 2020. E é uma colher de chá, porque, veja bem, quem tem muita idade, você tem mais 5 anos para frente. Então, vai ter que ser pago esse ano de 2016. Vamos dar um exemplo. Você tem um precatório do ano de 2001. Tem que pagar esse ano. Você pega 5 anos e você tem que pagar 15 anos. Então, como é que seria o procedimento? A cada 3 anos você tem que pagar em um ano. Em 2016 você tem que pagar 2001, 2002, 2003. E assim sucessivamente, senão você não consegue pagar. Então, os 15 anos que está devendo, 16, você tem que pagar a cada 3 anos, a cada ano. Para nos 5 anos você quitar devendo. Então, a decisão no Supremo que tem que pagar até 2020 aconteceu quando? Ano passado? Aconteceu na DIN 4357, que é uma arguição direta de constitucional, no ano passado. No ano passado. Então, esse ano está pagando de acordo com a decisão do Supremo? Esse ano, então, os precatórios que estão sendo pagos, estão pagando com a decisão do Supremo com o IPCA. Você imagina, alguém recebe com o IPCA e a outra decisão querer pagar a TR. Não pode retornar. Eu fiz a coisa julgada, não existe essa retroação, né? Agora, como é que é feito esse pagamento? O dinheiro vem do Executivo para onde? Para o Tribunal de Justiça, deposita na conta do Tribunal de Justiça, que deposita na conta do juízo da execução, onde corre o processo. Nós temos no Tribunal de Justiça uma vara de execuções. E essas varas de execuções é que fica o depósito judicial, que é um outro drama que nós estamos lutando, porque tem depósitos lá e está duro de poder levantar o depósito. Porque está depositado, a gente fala, mas eu fiquei sabendo que foi depositado. Aí é outra novela para poder levantar o dinheiro, porque eles querem que habilita. Alguns, infelizmente, acabaram falecendo dentro do processo. Você precisa regularizar o processo. E o advogado também não consegue, às vezes demora mais de 1 ano. Falta de funcionário no judiciário. Aí nós temos vários problemas. Quer dizer, é duro de depositar, quando deposita é duro de levantar. E a vida vai passando e o sujeito não recebe o precatório alimentar. Muitos, infelizmente, vão falecendo, para nossa tristeza. Muitos vão falecendo, porque quem entrou com o processo em 87 e tinha 70 anos, passado 28 anos, não vai estar com 98 vivo, infelizmente. Eu pretendo morrer depois de 100, mas muitos já, infelizmente, faleceram. Mas nós não vamos desistir, não. Você escutou toda essa confusão? Cada vez mais que eles querem fazer, nós vamos ficar mais bravos, nós vamos obrigá-los a pagar. Porque, veja bem, nós não estamos pedindo nada. Nós estamos exigindo, é diferente. Exigindo. Você tem que exigir o seu direito. Aí que está o exercício da cidadania. Pois que nós queremos a cidadania, o serviço público, nós temos que exigir um serviço público de qualidade, um serviço público que serve para você. Você paga imposto, você tem direito, você não precisa pedir nada. Conversamos no nosso programa de hoje com Júlio Bonafonte. O assunto, mais uma vez,
precatórios alimentares. O Júlio é especialista nisso. Júlio foi servidor aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diretor da nossa federação e continua na briga. Você vai ver muitas vezes essa colocação sobre precatório alimentar, né, Júlio? Exatamente. Vamos continuar lutando e indo fazer sustentação no Supremo, denunciando esses caloteiros de plantão. Não importa que governo, que partido, importa que você tem direito a receber e nós vamos exigir que você receba em vida o precatório alimentar. E fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Chamada de Dream Team da gestão interina do governo Michel Temer, a equipe econômica do governo federal teve sua primeira derrota na madrugada da última quarta-feira, dia 10 de agosto, na Câmara dos Deputados. O projeto de renegociação de dívida considerado prioritário dentro do pacote de ajuste fiscal elaborado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi completamente desfigurado e deixou de contar com uma série de medidas que ele considerava fundamentais. Os deputados não resistiram às pressões dos sindicatos e das associações de servidores públicos, incluída nesta luta a FESPESP, que de parte de governadores que entendiam que as contrapartidas colocadas no projeto de lei 257 de 2016 eram difíceis de serem cumpridas. Os pontos mais polêmicos foram: 1. Os que alteravam a lei de responsabilidade fiscal. Este poderia resultar em demissão em massa no judiciário. 2. O que impedia a concessão de reajuste salarial a servidores por até 2 anos. E 3. O que proibia as unidades da federação a realizar concursos públicos. Todas essas medidas deixaram de existir após longas negociações entre deputados da base e o Palácio do Planalto. Um dos argumentos dos parlamentares era de que essas medidas ferem a autonomia dos estados. De qualquer forma, a matéria deverá começar a tramitar no Senado Federal nos próximos dias e contará com a mobilização conjunta de todo o funcionalismo. Aconteceu na última terça-feira, dia 9 de agosto, o lançamento da Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública, com participação popular na Câmara dos Deputados. Mais de 200 pessoas compareceram ao lançamento da frente, que ressaltou a necessidade de uma auditoria na dívida pública. O presidente da FESPESP, José Gozzi, que fez questão de apoiar esta causa, participou do ato e ressaltou que o debate em torno da dívida pública é essencial para o desenvolvimento do país. Abre aspas. Quase metade do orçamento federal é destinado a este fim, o que poderia ser auditado, renegociado com alto retorno aos cofres públicos, fecha aspas, explica. Gozzi se refere aos dados publicados no site da Auditoria Cidadã da Dívida, onde a coordenadora nacional afirma que, em 2015, o governo federal destinou 962 bilhões ao pagamento de juros e amortização da dívida, correspondente a mais de 42% do orçamento executado. Cidadania e serviço público há 17 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Para entrar em contato conosco, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para fespesp@fespesp.org.br e também visita o nosso site na internet no www.fespesp.org.br. Você já sabe, você pode nos acompanhar nas redes sociais Facebook, Instagram e no Twitter, sempre procurando por Federação FESPESP. Em relação ao programa de TV, você também já sabe, você pode acompanhar online todos os domingos às 9 da noite no site da TV Aberta e depois no nosso canal do YouTube, que você acessa no bit.ly/TV FESPESP, e aí você pode assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Encerramos aqui mais um programa Cidadania e Serviço Público, desejando a você, pai, servidor público, aos pais e servidores públicos, felicitações pelos Dias dos Pais.
muita saúde, muita saúde e muita paz a todos nós. Uma boa semana e até o próximo programa. A missão da Pública compreende acolher e representar os servidores públicos em âmbito nacional de forma afinada com suas peculiaridades e características. Na qualidade de central sindical do servidor, a Pública é fundada sob o prisma de uma nova dinâmica na moderna sociedade brasileira. Por isso, terá como uma de suas prioridades inspirar o sindicalismo com boas práticas de gestão, transparência e diálogo permanente com todos os agentes públicos e organizações da sociedade civil. Os interesses são convergentes, afinal, a valorização da carreira do servidor depende da compreensão de que os bons serviços públicos são vitais para a qualidade de nossa democracia e dos índices de desenvolvimento humano de nosso país. É a Pública pelo público. Servidor, esteja conosco. Cidadão, queremos estar com você. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Esse é um programa feito para você, servidor público, para você, cidadão que utiliza o serviço público. Até o próximo programa.